Olá, eu sou Fernanda Costa e essa é a aula Desvendando o Segredo da Tabuada. A tabuada não precisa ser memorizada. Isso porque, quando o aluno descobre o segredo escondido nela, ele se torna capaz de realizar qualquer atividade de multiplicação. O que a criança precisa aprender é identificar o padrão de regularidade dentro de cada uma das tabuadas. Quando ele aprende a identificar isso sozinho, ele vence qualquer dificuldade em multiplicação. Para trazer essa consciência ao meu aluno, eu percorro com ele um caminho de 6 passos para o aprendizado, trazendo em cada um deles diferentes experiências sensoriais. Você já parou para pensar que desde o nosso nascimento, nós aprendemos sobre o mundo através das sensações dos 5 sentidos? O que nós não conseguimos fazer, porém, é selecionar as informações recebidas através de nenhum deles como o mais importante. Isso porque a aprendizagem acontece quando a mente é capaz de juntar as informações recebidas através de todos os sentidos e faz uma conexão com os aprendizados passados. Dessa forma, o uso de vários sentidos para obter informações contribui para o aprendizado mais efetivo, tanto de crianças quanto de adultos. Por isso, você vai ver nessa proposta o uso de variadas estratégias, como, por exemplo, corporeidade, oralidade, memória auditiva, construção manual de recursos, escrita, jogos e brincadeiras, para proporcionar uma diversidade de experiências e memórias e, por consequência, um aprendizado eficaz e com significado. O primeiro passo consiste, então, em proporcionar uma experiência lúdica com uma brincadeira que envolve corporeidade, oralidade, memória auditiva e ritmo. Sugiro começar com a contagem de 2 em 2, que é mais simples. Veja no exemplo a seguir. Primeiro, a gente brinca com um espaço de tempo para a criança se adequar à contagem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16, 18. 20, Agora um pouquinho mais rápido. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6. 8. O segundo passo proporciona uma experiência da construção de um recurso concreto, trazendo as informações da atividade anterior, antes trabalhadas no campo da oralidade e da audição, agora no campo tátil e visual. Veja o exemplo. Então vamos para a segunda parte. Depois que a gente brinca bastante com o ritmo, jogando a bola, contando de 2 em 2, então eu dou rolinhos de papel higiênico para o meu aluno e ele vai recortar e colocar os números que a gente brincou, a contagem de 2 em 2, em cada um dos rolinhos. Depois que a gente faz isso, que ele faz esse trabalho de coordenação motora e o trabalho de memória também, a gente vai então brincar de colocar em ordem. Tá tudo embaralhado e ele vai colocar em ordem. Então, como é que era a nossa contagem lá? 2, 4, 6, 8, 10 e assim a gente brinca de colocar em ordem. O terceiro passo vai aprofundar a percepção e análise das contagens realizadas até então, começando a mostrá-la dentro da construção da tabuada, através do ato motor e visual de agrupamentos. Veja no exemplo a seguir. Então, depois que a gente brincou lá na oralidade, jogou com ritmo, contou de 2 em 2, e a gente fez os rolinhos, colocamos em ordem, deixa ele aqui, reserva, como se diz. Aí eu vou para outro tipo de análise, a gente vai fazer agrupamentos, tá? Então, aí eu pergunto, se a gente fizer um grupinho com 2 pecinhas, quantas tem aqui? 1, 2. Muito bem. E se a gente fizer 2 grupinhos, cada grupinho com 2 bolinhas? Quanto nós temos? 1, 2, 3, 4. Então registra aqui. E assim a gente vai fazendo 3 grupinhos. Aí a criança vai fazendo. Claro que aqui eu improvisei com a ração do meu gato, mas vocês vão usar aí com material maior. E a criança vai registrando. Agora, o quarto passo vai levar os alunos a reorganizar as informações e saberes construídos até o momento.
e somente depois partir para um nível mais profundo de análise. Depois que eu faço todo o agrupamento com a criança, a gente faz a contagem dos resultados e vai registrando aqui um a um, eu faço a criança analisar junto comigo aqui que a mesma regularidade que aconteceu aqui, ou seja, aumentou, os resultados aumentaram de 2 em 2, aumentou aqui também. Isso porque a tabuada do 2, os resultados aumentam de 2 em 2. Para que eu faço isso? Para que ele perceba que a regularidade com que a gente brincou na oralidade, com o ritmo, é a mesma que aparece aqui quando a gente faz os agrupamentos e contagens. O quinto passo, então, vai relacionar o recurso anteriormente realizado com os rolinhos de papel higiênico, agora com os agrupamentos que a criança já fez. Essa prática vai facilitar a percepção do padrão de regularidade escondido dentro da tabuada do 2. Continuando a análise, pessoal, é o mesmo material, só que agora a gente tira os resultados, recorta os resultados ali dos cálculos, e aí eu embaralho e peço para a criança reorganizar para mim. Existem alguns alunos que fazem exatamente na ordem como estava, tá? E eu deixo eles fazerem isso livremente, se quiserem. Tem outras crianças que já não, que eles pegam de forma aleatória e fazem a organização, juntando os resultados, mas sem uma ordem específica. E eu também deixo isso acontecer. Depois que a gente organiza, tá, as fichas novamente, aí eu começo a fazer testagens, brincadeiras desse tipo aqui, ó. Eu pergunto, quanto é 5 vezes 2? Aí eu ensino ela a contar assim, 5 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, é 10. Vamos ver se é mesmo? 5 vezes 2 é 10. Então, se a criança entendeu como organizar a tabuada e que existe um padrão de regularidade que aumenta e que esse padrão ele segue de acordo com a tabuada que está sendo usada, ou seja, a tabuada do 2 aumenta de 2 em 2, a do 3 de 3 em 3, aí eu ensino ela a brincar com isso, para que ela perceba, por exemplo, assim como eu fiz a do 5 vezes 2, quanto é 3 vezes 2? 1, 2, 3, é 6. Vamos ver se é mesmo? 3 vezes 2 é 6. Quanto é 9 vezes 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Primeiro eu testo e faço ela perceber que isso dá certo, tá? Antes de realizar o sexto passo, eu sugiro repetir os 5 passos anteriores para outros padrões de contagem, como de 3 em 3 ou de 4 em 4, por exemplo. Para então, no passo 6, gerar a habilidade de identificação de diferentes padrões de regularidades em várias sequências. Fazendo isso, você terá então 3 recursos como esse. Um para contagem de 2 em 2, outro para contagem de 3 em 3 e outro para contagem de 4 em 4, ou as demais tabuadas que você escolher trabalhar. Sugiro também construir cada um deles usando cores diferentes. Você vai ofertar esses recursos todos misturados. O recurso da tabuada do 2, do 3 e do 4, cada um com uma cor diferente, misture todos e oferte para as crianças. Primeiro, dê o comando para separar os recursos por cor. Feito isso, peça para que as crianças organizem as sequências numéricas em ordem crescente. A partir disso, eles terão o desafio de identificar, perceber o padrão de regularidade escondido dentro de cada uma dessas sequências. Para facilitar esse processo, faça perguntas como: nas sequências, os números estão aumentando ou diminuindo? De quanto em quanto eles estão aumentando? Em qual dessas sequências vocês percebem os resultados da tabuada do 2? Por quê? E assim, pergunte para as demais tabuadas que você tenha trabalhado. Assim, essas crianças estarão aptas a identificar o padrão de regularidade de qualquer uma das tabuadas e terão compreendido o mecanismo de organização de todas elas. E assim, não será mais refém da memorização. Veja como. Por que eu faço isso? Porque quando eu era criança e eu tinha, por exemplo, lá na minha atividade, eu tinha uma avaliação
ou alguma atividade que precisasse da tabuada, aqui eu identificava que eu preciso saber a tabuada do 2, por exemplo. Olha o que eu fazia. Se eu sei que eu preciso da tabuada do 2 e eu já entendi que todas as tabuadas elas têm um padrão de regularidade e a do 2 aumenta de 2 em 2, e eu sabia de cor, porque eu brincava batendo a bola na parede da minha casa durante a tarde, isso que eu faço com os alunos, eu brincava, gente. Então eu anotava assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Eu sabia que isso aqui era o resultado da tabuada do 2. E aí eu fazia assim, se eu tivesse dúvida. 2 vezes 4, aí é 4, então é 1, 2, 3, 4, é 8. 2 vezes 3, aí é 3, então 1, 2, 3, é 6. 2 vezes 1, 1, então é 2. Então eu sabia esse artifício. Claro que aqui é uma tabuada baixa, é fácil da gente memorizar e saber os resultados. E, ó, depois que a criança entendeu aqui como utilizar esse artifício, ela vai usar o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio para qualquer tabuada. Eu botei aqui, por exemplo, a tabuada do 7. E sabe por que isso aqui é importante? Eu tive um aluno, por exemplo, de aula particular, do 6º ano, que ele se sentia completamente frustrado e incapaz, porque disseram para ele que ele já era grande o suficiente, ele já deveria saber a tabuada de cor. E ele não precisa saber a tabuada de cor. Aliás, nenhum de nós precisa. O que a gente precisa é compreender como funciona a tabuada, como ela é organizada e o padrão que existe dentro dela. Quando eu sei disso, eu posso fazer uma pequena anotação no cantinho do papel e utilizar esse material como um material de consulta, sem problema nenhum. Com essas práticas, o meu aluno entende que ele não precisa memorizar a tabuada, mas sim aprender, compreender e identificar o padrão de regularidade escondido dentro de cada uma delas. Essa habilidade só foi possível de ser desenvolvida no meu aluno. Eu usei diferentes estratégias e proporcionei diferentes experiências sensoriais que facilitaram a construção desse aprendizado. Quanto mais diversificada for as nossas técnicas de trabalho, maior será a probabilidade de aprendizado das nossas crianças. E isso para qualquer componente curricular. Esse método de aprendizado tem ajudado muitos alunos e professores. Espero que seja útil para você também. Já vai compartilhando com o maior número de colegas possível. E claro, deixa o teu like, te inscreve no meu canal e me acompanha lá no Instagram também. Se quer receber mais dicas como essa que facilitarão o teu dia a dia, você também pode fazer parte de um dos meus grupos de WhatsApp. A participação é gratuita, é só você clicar lá no link da bio do Instagram. Um grande abraço e beijo!